Dando continuidade à nossa série de exposições que temos feito toda quarta sobre as parábolas de Jesus, hoje nós vamos meditar na parábola do amigo importuno, que está em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11, do verso 5 ao verso de número 8. A parábola que Jesus contou após ensinar para os seus discípulos a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Lucas capítulo 11, do verso 5 ao verso de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Lucas registra o Pai Nosso, e em seu evangelho o Pai Nosso é registrado por ele da forma mais breve que nós encontramos no registro de Mateus. O Senhor Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, não para ser uma repetição, mas ele ensina a oração do Pai Nosso para os seus discípulos diante do pedido que os discípulos dele lhe fizeram. Em Lucas capítulo 11, verso 1 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus então queriam que ele ensinasse para eles uma oração. De forma semelhante, João Batista também havia ensinado os seus discípulos a orarem. Nós não sabemos qual é o teor do ensino de João Batista sobre a oração para os seus discípulos, mas Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, embora ela seja muitas vezes repetida literalmente, ela é ensinada por Jesus para que os discípulos possam aprender alguns princípios que devem nortear a oração deles na sua comunhão com Deus Pai. Jesus então ensina na oração do Pai Nosso sobre a pessoa de Deus. Jesus vai ensinar o que Deus quer fazer em nossas vidas e por meio de nós. Primeira coisa que Jesus ensina na oração do Pai Nosso é que Deus é santo. E esse Deus que é santo, ele se tornou um Pai amoroso para aqueles que creram no seu Filho como seu único Salvador. Nós fomos adotados por esse Deus Santo que passou a ter uma relação conosco que é uma relação paternal. Jesus vai ensinar que devemos dirigir a nossa oração a este Pai que é santo.
Devemos pedir a Ele que o seu reino e a sua vontade venha sobre nós. Devemos sempre saber e jamais duvidar que esse Deus que é santo e se torna o nosso Pai por meio de Cristo Jesus, Ele conhece as nossas necessidades. E Ele vai prover tanto as necessidades que são físicas com o pão diário, quanto a necessidade do perdão que precisamos experimentar todos os dias, não somente na nossa relação com Ele, mas também no nosso relacionamento interpessoal. Jesus vai nos ensinar mais. Ele vai nos ensinar que esse Deus Pai, que é santo, Ele também é poderoso para nos sustentar diante das provações. E tudo o que acontece em nossa vida acontece para louvor da sua glória, segundo o seu poder, para sempre. Amém. A pergunta então dos discípulos, ensina-nos a orar, é respondida com este modelo de oração. Modelo que deve conduzir os nossos pensamentos, as nossas intenções e a nossa vontade na prática diária da nossa relação com Deus como nosso Pai. Basicamente, Jesus está nos ensinando a oração, modelo do Pai Nosso, que primeiramente precisamos conhecer a Deus. Precisamos saber dos seus atributos, conhecer a sua vontade revelada e discernir os seus planos e propósitos para a nossa vida. A oração, que é a oração eficaz, é a oração baseada no caráter de Deus e na vontade soberana revelada por Ele na sua palavra. Jesus então, após ensinar a oração modelo, Ele ilustra a oração modelo com a parábola intitulada a parábola do amigo importuno. Veja que ele conta essa história de um amigo que chegou de viagem numa hora inesperada, à meia-noite. Naquela época não havia supermercado, não tinha uma loja de conveniência perto de casa, mas ele tinha um vizinho, que era o seu conhecido. A hora era um tanto inconveniente, porque naquela época as pessoas dormiam muito cedo, não tinha televisão, não tinha internet, não havia Netflix. As pessoas normalmente acordavam com o nascer do sol e elas também iam dormir quando o sol se punha. O texto fala que ele precisava de 3 pães para dar a seu amigo que havia chegado de viagem. 3 pães se refere certamente às refeições que eram básicas naquela época. Normalmente se alimentava durante o dia, a primeira, a segunda e a terceira refeição. Café da manhã, almoço e janta eram os 3 pães. E ele não tinha a refeição para oferecer para o seu amigo que chegara de viagem. Mas ele tinha um vizinho perto da sua casa. O texto nos diz que ele foi até a casa do seu vizinho, não importando o horário, e ele conta para o seu vizinho que o seu amigo havia chegado de viagem, procurou-lhe para oferecer a ele um pouso e que ele nada tinha a lhe oferecer como refeição. O texto fala que o seu vizinho não gostou de ser acordado naquela hora da noite.
Porque afinal não havia nenhuma emergência que justificasse ele incomodar o vizinho. Uma mulher não estava dando à luz, ninguém estava gravemente enfermo, não havia uma emergência, senão apenas a fome do seu amigo que chegou de viagem. Ele estava numa situação então constrangedora. Se coloque na posição dele. Ou ele não recebia o amigo de viagem em sua casa, e isto era para o judeu um dever social, algo que é muito sério dentro daquela cultura, ou ele deixava o seu amigo passando fome, e não incomodaria o seu vizinho naquela hora inoportuna. Veja que ele preferiu então, ao invés de perder a amizade com o amigo, ele resolve perder a amizade com seu vizinho. Ele preferiu então a segunda opção. E o texto nos diz que o seu vizinho, ouvindo ele bater a porta, lhe disse, verso de número 7. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Aqui nós temos um costume cultural naquela época, e até há muito tempo atrás ainda era assim. As casas não tinham cômodos suficientes para todos dormirem. Não havia casas como se tem hoje, 2 quartos, 3 quartos, edícula. As casas eram muito pequenas e normalmente as pessoas dormiam todas no mesmo cômodo, todas juntas. Então pense que este homem está lá com a sua esposa, está ali com um punhado de filhos, todos já estão deitados ali no chão. Também não havia cama como se tem hoje. Todos estão ali. E para atender este amigo e lhe dar o pão que ele está pedindo, ele vai ter que acordar todo mundo dentro da casa. Vai fazer um barulho, vai ter que abrir as portas que normalmente eram portas com trancas de ferro. E isso geraria um grande incômodo e inconveniente naquela hora da noite, à meia-noite, conforme nos é registrado por Lucas. Veja que, a despeito de toda essa situação constrangedora, o Senhor Jesus vai direto ao ponto na história, e ele diz então no verso de número 8: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus está dizendo que aquele homem poderia atendê-lo por 2 razões. Primeiro, pela amizade. Era um vizinho já de muitos anos. E é muito comum isso acontecer. Quando nos falta alguma coisa em casa, a gente vai lá correndo pedir ajuda para o vizinho. Mas o texto fala que mesmo que ele não o atenda por ser o seu amigo, e haver entre eles esse laço de fraternidade, ele iria atendê-lo por causa da importunação. E essa palavra, ela tem um significado muito pertinente na parábola. Porque a palavra importunação, ela também pode ser traduzida como falta de vergonha, como insolência, e também como ousadia, que descreve exatamente qual é a atitude daquele amigo que o procurou naquela hora da noite. Ele foi persistente, desavergonhado. Ele colocou em primeiro lugar a amizade que ele tinha
com o seu amigo que chegara de viagem, mesmo que isto lhe custasse perder a amizade do seu vizinho. O que Jesus está ensinando é que a necessidade o fez persistente, até que ele recebesse os pães para fazer a refeição para o seu amigo que chegou de viagem. Uma necessidade persistente. O que isto tem a ver com a oração ensinada por Jesus? Em primeiro lugar, Jesus está ensinando para nós que para termos vida de oração, para termos relacionamento com este Pai que Ele nos ensinou na oração modelo, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade desta comunhão diária com Deus. Se você não entender na sua vida que você precisa ter esse relacionamento com Deus por meio da oração, você não vai buscá-lo de forma perseverante, com insistência, sem desanimar. A primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é o quanto nós precisamos ter comunhão com esse Deus. Uma visão muito errada, utilitária, que tem havido na vida de muitos cristãos, é que a oração é apenas uma maneira de você obter aquilo que você deseja. Muita gente acha que oração é apenas você apertar alguns botões e receber as bênçãos que você tanto precisa. Oração não pode ser entendida por nós dentro dessa perspectiva. Nós oramos não só porque Deus é a fonte de todas as bênçãos, mas nós oramos porque se não tivermos comunhão com Ele, a nossa vida não é nada, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não se encontra num propósito, a nossa vida continuará vazia e sem significado. Nós necessitamos desta comunhão diária. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Não é apenas recorrer a Ele quando estamos enfrentando alguma dificuldade, uma enfermidade. Apenas quando estamos com crise no casamento ou precisamos de um novo emprego. Não! Se a sua relação com Deus for baseada nisso, você ainda não entendeu o quanto você precisa ter comunhão com Ele. Você ainda não percebeu o quanto a sua vida é vazia, árida, se você não tem comunhão diária com Jesus. E quanto mais nós percebermos que nós somos criados para ter um relacionamento com esse Deus, e que sem Ele nós não somos nada, tanto no sentido existencial, quanto no sentido de que precisamos dele diariamente com sua provisão, sua proteção e o seu sustento, nós não teremos uma vida de oração persistente, perseverante. Veja que a parábola, logo em seguida, ela é ilustrada com uma promessa. E Jesus vai vincular os versos seguintes, a partir do verso 9, com a parábola que ele havia contado para ilustrar a oração do Pai Nosso. Ele diz aí no verso 9: por isso vos digo. Aqui Jesus vai nos ensinar sobre a promessa da oração que é perseverante. E Jesus usa 3 verbos aqui que estão no imperativo: pedi, buscai e batei.
E diante desses três imperativos, nós temos aqui uma promessa. E Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Veja que cada imperativo, cada ordem tem uma promessa. E aí ele vai dizer no verso de número 10, concluindo: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus então está aqui vinculando a promessa de recebermos aquilo que nós pedimos em oração de maneira perseverante. O ensino da parábola, primeiramente, ele nos estimula e nos encoraja a termos uma atitude persistente, desavergonhada, corajosa diante de Deus em oração. E Tiago vai dizer muito bem, escrevendo lá no capítulo 4, verso de número 2: não tendes, porque não pedis. Essa é a primeira coisa que Jesus está nos ensinando. Precisamos entender que, sem termos essa comunhão diária com o Senhor, nada somos, nada podemos fazer. Mas também, sem termos essa comunhão diária com Ele, pela oração perseverante, não receberemos nada. Então veja que a parábola não somente ilustra uma promessa, mas Jesus vai nos ensinar que esta promessa está baseada num princípio. E aqui Jesus relaciona o princípio da parábola com uma comparação. Uma comparação que ele faz do menor para o maior. Ele contextualiza a oração não somente dentro da relação entre dois amigos, como acabou de contar, mas vai falar da relação entre um filho e o seu pai. Veja, no verso de número 11 e 12. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus, ele exagera e ele faz aqui umas comparações que são tanto hipotéticas. Evidente que o pai sempre vai fazer aquilo que é melhor para o seu filho diante do seu pedido e da sua necessidade. Afinal, a relação que o pai tem com o seu filho é uma relação de amor, de cuidado, proteção e de responsabilidade. Nenhum pai vai zombar da fome do seu filho dando uma pedra no lugar do pão, ou uma cobra no lugar do peixe, ou um escorpião no lugar de um ovo. O pai sabe das necessidades do seu filho e, movido pelo seu amor, o seu cuidado paternal, ele vai fazer aquilo que é melhor para a necessidade do seu filho. Jesus, ao falar dessa relação afetiva entre um pai e filho, ele está nos encorajando na prática da oração. Da oração sem cessar, da oração com perseverança. Primeiro, porque este é o meio ordinário estabelecido por Deus para nós termos comunhão com Ele.
É um meio que Deus estabeleceu para que Ele responda com a sua provisão às nossas necessidades. Oração não pode ser vista como tendo um fim em si mesmo. A oração é um meio de graça para nós termos relacionamento com este Pai Celeste e expormos diante dele as nossas necessidades, sabendo que ele proverá, segundo o seu sábio conselho, aquilo que é melhor para cada um de nós. Jesus então está dizendo com esta parábola: faça uso na sua vida deste meio que é a oração. Tenha a oração como uma atividade diária e perseverante. Faça da oração uma prática de ousadia diante do trono da graça de Deus Pai. E agora ele diz: faça da oração uma oração de persistência, porque o Deus e Pai que se revelou a nós, Ele é bom, Ele é santo em todas as suas motivações. Jesus então termina com uma premissa, fazendo uso de um contraste. Veja o que ele diz aí no verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Perceba que Jesus está fazendo um contraste entre a natureza humana de um pai com a natureza divina do Pai Celestial. Ele diz que um pai humano, mesmo tendo uma natureza pecadora, apesar da sua natureza ser inclinada ao egoísmo, este pai humano que é falho, sempre diante da necessidade do seu filho, ele vai procurar fazer o melhor para ele. E aí Jesus diz: quanto mais o Pai Celestial, veja que ele está fazendo a comparação do menor para o maior. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por que Jesus fala de nós pedirmos o Espírito Santo? Temos que entender aqui que o Espírito Santo ainda não havia descido da parte do Pai nem do Filho, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Ele ainda não havia sido elevado aos céus, entronizado pelo Pai, para derramar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Jesus está dizendo que o Espírito Santo é a causa de todas as coisas boas que procedem do Pai e que acontecem na vida do cristão. O Espírito Santo é a maior dádiva do Pai Celestial para habitar em nossos corações. Quem sabe Jesus está aqui até mesmo enfatizando que as coisas do alto são mais importantes do que as coisas da terra. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com as coisas da terra
do que com as coisas celestiais. Buscamos muito mais as coisas deste mundo do que as coisas do reino de Deus. É o Espírito Santo, segundo a Escritura, é o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. É o Espírito Santo, segundo a Escritura, que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito Santo que nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor. É através do Espírito Santo, pela sua obra iluminadora, que nós conhecemos e discernimos a palavra de Deus. É pelo Espírito Santo que nós somos santificados. É pelo Espírito Santo, como um selo e penhor, que nós somos guardados e não nos perdemos. É pelo Espírito Santo, segundo Jesus, que nós recebemos poder para sermos testemunhas dele em todos os lugares. É pelo Espírito Santo que nós somos confortados diante das adversidades e tristezas deste mundo. É pelo Espírito Santo que as nossas reais necessidades são levadas ao conhecimento de Jesus Cristo como nosso intercessor e sacerdote. É pelo Espírito Santo que a nossa oração se torna eficaz diante do trono da graça de Deus. O que Jesus então nos ensina nesta parábola sobre a oração? Eu quero terminar dizendo 3 coisas. Primeiro, Jesus está nos ensinando que buscar a Deus deve ser a nossa maior necessidade. E você deve buscar a Deus em qualquer tempo e em qualquer situação. Assim como na parábola, a hora era inoportuna, mas diante da necessidade ele foi perseverante. Assim também não existe uma ocasião própria e nem lugar para buscarmos a Deus. Você pode buscar o Senhor em qualquer situação e em qualquer lugar onde você estiver. Disse Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa maior necessidade é termos comunhão com este Pai que nos criou. Que apesar do nosso pecado, Ele nos amou e nos deu o seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele. Pela fé em Cristo somos adotados e nos tornamos seus filhos. Busque esse Deus como seu Pai, diariamente, de maneira perseverante. Em segundo lugar, Jesus está ensinando que a oração deve ser perseverante. Perseverante. Veja que este amigo importuna o seu vizinho até que ele lhe deu o pão que ele precisava para servir o seu amigo que havia chegado de viagem. A oração é um meio estabelecido por Deus, não somente para termos comunhão com Ele, mas para recebermos a sua provisão, as suas bênçãos. Precisamos orar, e orar muito. Quanto mais orarmos, mais comunhão com Deus. Quanto mais orarmos, mais receberemos as bênçãos que Ele tem, a sua provisão, a sua proteção e o seu cuidado paternal sobre as nossas vidas. Oração. Perseverança na oração. Precisamos ser homens e mulheres de oração. Terceira coisa que Jesus está ensinando é de que não somente Deus, como nosso Pai, responderá à oração, porque Ele mesmo determinou que através dela
as nossas necessidades sejam atendidas, mas de que o estímulo para nós termos a perseverança na oração está baseado no caráter amoroso do nosso Pai Celestial. Se eu e você tivermos esta prática da oração, nós vamos ver o quanto Deus é bom, o quanto Ele é misericordioso. Seus planos são perfeitos para nós. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, mesmo quando a gente passa por dificuldades. Mesmo quando nós oramos e a resposta não é aquilo que nós pedimos. A sua vontade continua sendo boa. O seu caráter continua sendo bom. Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe. Assim como você, como pai, sabe o que o seu filho precisa, e mesmo sendo mal, você vai fazer o melhor para ele. Esse Deus que é santo em suas motivações, que não é como eu e você, Ele fará o melhor pelos seus filhos, pelo seu povo, pela sua igreja. Ele nos deu o seu Espírito Santo, e este é o maior privilégio que os seus filhos podem ter, a habitação dele próprio em nossos corações. É pelo Espírito que Paulo diz que nós balbuciamos as primeiras palavras na nossa comunicação com o nosso Pai, dizendo: Abba, Pai, Paizinho, Papai. É o Espírito em nós que nos dá esse direito de pertencermos à sua família e termos esse relacionamento tão íntimo e tão pessoal. Perceba o privilégio que eu e você temos de nos relacionarmos com esse Deus que é o nosso Pai, por meio de Cristo Jesus. Perceba nessa noite o quanto eu e você precisamos ter essa comunhão doce e diária com este Pai, que sabe o que eu e você precisamos e que cuidará de nós em toda e qualquer situação. Que saiamos daqui nessa noite encorajados a buscar essa comunhão com Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Amém?